Queridos, que dia é hoje? Páscoa. E é uma feliz Páscoa ou não? Sim! Meio desanimado, parece muito chocolate, brincar bastante. Qual que é? Gente, a Bíblia nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós cremos nisso. Nós vamos iniciar o nosso tempo aqui essa noite. Nós iniciaremos o nosso culto como igreja nessa noite com essa convicção: não há outro caminho. Jesus nos apresenta como um caminho. Jesus nos apresenta como uma verdade. Jesus nos apresenta como uma vida. Ele se apresenta como o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não existe. Fora dele é tudo engano. E eu quero convidar você essa noite a nós elevarmos os nossos olhos ao céu. Quero convidar você essa noite a colocarmos o nosso coração diante do Senhor e clamar para que essa verdade, essa consciência seja uma convicção muito firme de cada um de nós. Que possamos viver isso. Que possamos terminar talvez o nosso dia que nós comemoramos com a Páscoa com essa convicção. Talvez você passou o dia inteiro correndo, preparando aquele almoço especial, cozinhando para os outros, servindo os outros, e nem deu tempo de você se lembrar de que essa data existe, porque o Deus de todas as coisas se fez carne e morreu em nosso lugar. Deus se trouxe aqui essa noite para isso, para nós nos lembrarmos e para nós cultuarmos aquele que venceu a morte. Ele é a vida e Ele venceu a morte. Vamos orar? Quero convidar vocês a se colocar em pé e juntos orarmos ao Senhor. Pedirmos a Deus que Ele fale conosco essa noite, porque não há outro motivo para estarmos aqui. Pode ser que você tenha vindo por outro motivo, mas aí é o motivo errado. Porque se o nosso desejo não for que Deus fale conosco, provavelmente a gente está aqui perdendo um bom tempo do nosso domingo, da nossa Páscoa. Mas quando nós entendemos que Jesus é a verdadeira Páscoa, eu não consigo entender. Eu não consigo imaginar em nenhum outro lugar senão junto com os meus irmãos, cultuando aquele que é a verdadeira Páscoa. Vamos orar? Se você crê nisso, converse com Jesus nesse momento e fale com Ele a respeito disso. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus nós queremos nos colocar diante da Tua presença e nós clamamos ao Senhor que Tu fale conosco essa noite. Clamamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo esteja vivificando a verdadeira mensagem da Páscoa em nossos corações. Que a gente não reduza a Páscoa a um feriado, a mais uma celebração cristã, a mais um feriado ou um feriadão. Mas, Senhor, que juntos nós possamos celebrar a pessoa que está por trás disso, que é Tu, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Pedimos a Deus que o Senhor ministre em nossos corações nesse momento. Desde já, prepara os nossos corações, Pai, porque é a Tua palavra que está sendo orada aqui nesse lugar. É a Tua palavra que vai ser cantada aqui nesse lugar. E é a Tua palavra que será pregada aqui nesse lugar. E nós cremos, Deus, essa é uma das maiores convicções da nossa vida. Nós cremos que a Tua palavra é transformadora. Nós cremos que a Tua palavra não volta vazia, mas ela cumpre o propósito pelo qual saiu da Tua boca. Que o nosso coração esteja aberto para isso. Em nome de Jesus, nós oramos assim. Amém. Boa noite, irmãos. Vamos adorar, vamos cantar, vamos exaltar o nome de Jesus Cristo. Você tem livre acesso para cantar, para louvar Ele, então cante conosco. Quem tem poder sobre o pecado, seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso do céu. A terra treme com sua voz, quem nos deixa maravilhar.
não existe outro lugar para nós estarmos ao nosso Deus, Jesus, nosso Salvador. Nos quebrantamos, ficamos com o coração contrito, nos achegamos a Ele para cantar. Eu olho para a cruz, o seu sofrer participar, a sua obra é nosso Salvador, meu Salvador. A cruz mostrou amor e paz, o justo Rei. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Mercy da vida, de graça recebi, com sua cruz, a morte me livrou, da vida da cruz, trouxe a vida. Eu estava aproxima gentilmente com o seu amor. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Esse é o Jesus que nós cantamos e iremos ouvir sua palavra agora. Amém. Gentes boas, nós vamos dar uma pausa na nossa série em Tiago para pensar hoje especificamente sobre a Páscoa. A Páscoa, ela é uma das datas mais comemoradas pelo cristão, uma das mais importantes, com certeza.
Talvez fica atrás apenas do Natal e nós sabemos exatamente o motivo. A Páscoa ela deve ser celebrada e nós sabemos muito bem disso. Porém, às vezes é natural que a gente esqueça, ou pelo menos se comporte como alguém que esqueceu sobre o que se trata esses dias. Mas eu vi que tem algumas crianças que estiveram ontem aqui conosco na festa das cores. Quem aí que estava aqui ontem na festa das cores? Das crianças, levanta a mão. Ou melhor, fica em pé. Levanta aí. Vocês lembram que nós falamos sobre 5 cores, né? Sim. Qual era a primeira? O que significa a cor verde? O que representa a cor verde? A criação. E depois da cor verde vinha o quê? Preto? Só saber se vocês estão convictos. O que significa a cor preta? O pecado. E depois da cor preta o que vinha? E o que representa a cor vermelha? Como? Jesus, foi isso? Não tem alguma mais específica? O sangue derramado na cruz. Depois da cor vermelha vinha o quê? Branca. E o que simboliza a cor branca? Um coração limpo. E quem limpa é Jesus. E por último, qual que era a cor? E o que representa? O céu, as ruas de ouro do céu. Podem sentar, muito obrigado. Palmas aí para as crianças. Deu para ver que elas estavam aqui mesmo ontem. Glória a Deus. Seria muito bom se nós adultos terminássemos o culto hoje afiados dessa forma, né? Mas ontem, nessa atividade que nós tivemos com as crianças ontem, nós brincamos, nós damos risada, a gente pulou, suou pra caramba, comeu bastante, se lambuzou, mas principalmente nós ouvimos a palavra de Deus de uma forma simples, objetiva, com a ajuda de muitas pessoas que se empenharam, se dedicaram. A tarde ontem foi incrível, foi fantástico, desde o pré, durante e o pós. Muitas pessoas envolvidas, aquelas que não puderam estar presencialmente estiveram se doando, contribuindo de outras formas, às vezes fazendo outras correrias durante a semana que precisava para a preparação. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um. E assim como na semana passada, no chá das mulheres, uma coisa é muito evidente na nossa igreja: a gente se puxa para fazer as coisas, e isso é maravilhoso, isso é digno de louvor. A minha oração sempre é que as nossas atividades sejam fruto de uma piedade verdadeira e não apenas atividades, não apenas programa. Então, por isso que faz sentido e faz todo o sentido nós pensarmos sobre a Páscoa hoje. Porque o que representa, o que simboliza então a Páscoa para nós está na raiz da nossa fé, na raiz do nosso cristianismo. Não tem como nós afirmarmos que somos crentes se não entendermos o que é a Páscoa. Será que é só coelho, é chocolate, é só festa? Eu creio que o fato de você ter vindo aqui na igreja essa noite, você já deduz que não, né? Pelo menos os adultos já sabem que não é só isso. Mas eu quero de uma forma bem objetiva e tentar ser didático. Eu quero pensar com você um pouquinho sobre os 3 dias, desde a sexta-feira, a conhecida Sexta-feira Santa, e depois vem o temido Sábado de Aleluia das crianças. Não sei qual é a cultura que você cresceu, mas eu cresci numa cultura assim. Na Sexta-feira Santa não dava para fazer arte porque o sábado era o dia do Aleluia, e o Aleluia não era uma coisa boa. Hoje a gente diz Aleluia, parceiro. Eu não sabia dizer isso, aleluia, quando eu era criança, não. Fugia do aleluia. Literalmente, fugia do aleluia. E aí depois vem o domingo, que nós celebramos então a Páscoa. Na sexta-feira, nós sabemos muito bem, é o dia em que o nosso Senhor Jesus se entregou para a morte. E essa minha afirmação, ela é categórica, porque nós precisamos entender que Ele se entregou para a morte.
Ele não foi conquistado para a morte, ou pela morte. Ninguém tirou a vida dele sem que ele antes não tivesse se entregado. Nós precisamos entender isso. Mas a sexta-feira, a tendência é chegar a nós como um dia triste. Eu cresci ouvindo, hoje criança não pode brincar, porque Jesus estava morrendo. Essa hora Jesus estava morrendo. E eu pensava assim, mas o que tem a ver? Tá bom, Jesus morreu, mas por que eu não posso brincar agora? Por que eu não posso jogar futebol hoje? Por que eu não posso sair para a rua? Nem isso muito bem podia. Eu não sei as coisas que você ouviu, qual é a fonte de doutrina, de religião que você vem, que você bebeu durante a sua infância, ou até mesmo durante agora a sua fase adulta. Mas para deixar ainda um pouquinho mais claro algumas coisas que a gente escuta por aí, eu cresci ouvindo que de algumas igrejas que não podia jogar bola, porque a bola era a cabeça do Satanás. Para mim fazia mais sentido ele então jogar bola, porque Deus chutava a cabeça de Satanás. Todo mundo cresce sabendo que Satanás é uma coisa ruim, que o diabo é um inimigo, é o mal. Mas enfim, muitas vezes por não voltar àquilo que é fundamental, nós começamos a esquecer. E por esquecer, nós não praticamos. E por não praticar a verdadeira fé, a verdadeira Páscoa, nós criamos um bicho de 7 cabeças. Nós criamos muitas vezes uma religiosidade que é fundamentada em ativismo, em legalismo, em invenções de homens, em pseudo-profetas. A gente começa a correr atrás de uma palavra especial para o nosso coração, sendo que Deus registrou a Bíblia para que nós pudéssemos ser orientados, corrigidos, exortados, ensinados no caminho da justiça, da reta justiça por Ele. E isso através da palavra. Na sexta-feira, sim, Jesus está no momento. Na sexta-feira, sim, nós devemos olhar para trás e sentir um certo pesar no nosso coração. A sexta-feira, sim, traz consigo um clima pesado. Eu acho que a partir do momento que a gente não sentir nada, quando nós pensarmos que Jesus morreu da forma que morreu, sofreu da forma que sofreu, a partir do momento que não sentimos mais nada diante dessa verdade, tem algo muito errado aqui dentro. Tem algo muito errado aqui dentro. Então, essa noite eu quero convidar você a meditar um pouquinho sobre isso. Eu quero orar com você mais uma vez. E eu quero que você se sinta desafiado a sair daqui essa noite da mesma forma que as crianças saíram daqui ontem, sabendo o que foi dito, decorado. E a minha oração aqui, praticando também. Vamos orar? Eu vou orar por você, mas não no seu lugar. Então ore nesse momento, coloque seu coração diante de Deus. Peça ao Senhor, Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma que eu cheguei. Eu não quero vir em mais um culto de Páscoa. Senhor, eu quero ver algo novo. Senhor, fala comigo. Transforma algo aqui dentro. Senhor, por que tu me trouxe aqui hoje? São perguntas que você pode e deve fazer ao Senhor, porque é só Ele que pode responder ao seu coração. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. Pedimos que tu fale conosco. Pedimos, Senhor, que cada coração aqui seja tocado e quebrantado pela tua palavra. Eu peço a Deus que nada tire a nossa atenção, que a gente aprenda a lidar com as distrações que tem em nosso meio, mas que o nosso foco seja ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém. Nós vamos passar por 3 textos essa noite. Pelo menos 3 textos de forma específica. O primeiro deles está em Romanos. Romanos capítulo 6. Se você tem a sua Bíblia, você acompanhe. Eu vou usar a versão NVI. Pode ser que a sua versão seja um pouquinho diferente, mas acompanhe aí
para que você possa conferir se o que eu estou falando aqui está na Bíblia mesmo. Porque se não estiver na Bíblia, você deve rejeitar tudo que foi dito. Se aquilo que eu falar não está de acordo com a Escritura, eu sou errado 100% das vezes. A palavra de Deus é que tem toda a autoridade. Romanos capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 21. Romanos capítulo 3, versículo 21 até o 26. Agora sim, né? Agora sim. O texto então nos diz o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Sexta-feira, a conhecida Sexta-feira Santa. Na sexta-feira, o autor da vida está morto. Na sexta-feira, aquele que criou os céus e terra foi esmagado pela sua criação. Na sexta-feira, o perfeito, o santo, o imaculado recebeu sobre si todo o pecado. Na sexta-feira, aquele que era rodeado por multidões foi abandonado. Na sexta-feira, aquele que ouviu: Senhor, eu vou até os confins contigo, Senhor, eu morro por ti, foi negado. Na sexta-feira, aquele que era digno de toda honra e glória foi humilhado. Aquele que talvez é a pessoa que nós mais desejaríamos dar um abraço bem apertado para demonstrar todo o nosso amor, tomou bofetadas. Aquele que merecia toda demonstração de carinho foi atravessado por uma lança. Aquele que deveria receber em si zelo, paixão, recebeu pregos. Aquele que deveria receber o lugar de mais alta honra recebeu uma coroa de espinho. Esse é o nosso Jesus. Na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão, ou na sexta-feira, como você quiser chamar, o autor da vida morre. O que isso causa em você? O que isso deveria causar em nós? Nós sabemos que poucas coisas nesse mundo vale a pena a gente morrer por elas. Você não morre por uma coisa que você leva mais ou menos a sério. Tampouco você não morre por uma coisa que você nem considera, que você brinca. O nosso Senhor morreu na cruz. E isso foi algo muito sério. Isso foi algo gritante. A criação responde ao nosso Senhor respirando pela última vez. A criação, o céu, responde a isso. Quando Ele entrega o seu Espírito, diz: está consumado. Trevas encobrem o céu. O sol fica escuro. Há um grande terremoto. O véu do templo se rasga. Tudo ao redor demonstra algo está acontecendo. E nós, na sexta-feira santa, o autor da vida está morrendo. E nós? Será que nós estamos morrendo junto com Ele?
Será que nós estamos nos compadecendo daquele que foi ferido em meu lugar, em seu lugar? Porque o texto nos diz isso. No final do versículo 22, emendando com o versículo 23 do texto que nós acabamos de ler, não há exceção. Não há exceção, pois todos pecaram. Mas todos pecaram e estão destituídos, separados, longe da glória de Deus, longe da presença de Deus. É isso que o pecado causa nas nossas vidas: separação de Deus. Nós vemos no jardim do Éden a cor verde, a criação. Nós vemos Deus criando todas as coisas, Deus criando o ser humano para se relacionar com Ele. Mas quando o ser humano peca, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, eles criam uma barreira entre eles e Deus. E essa barreira, ela não pode ser desfeita pelo ser humano. Não há uma obra tão grandiosa que alguém possa realizar, que possa destruir essa barreira. Os salmos vão dizer: não há ninguém que possa pagar o preço de uma vida. Ela é um valor muito alto para ser resgatado. Na sexta-feira, o autor da vida está morto. E isso para que eu e você não estivéssemos. O texto nos diz: todos pecaram e estão destituídos, separados, afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. O próprio texto nos explica, versículo 25: Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Eu não sei se você já ouviu esse termo, essa palavra propiciação. Pelo menos eu conheci essa palavra depois que eu me converti, depois que eu comecei a ler a Bíblia. Mas esse termo significa algo que é oferecido para desviar um castigo. No contexto bíblico, é algo que é oferecido para desviar a ira justa de Deus. Deus está irado contra o pecado. Deus não suporta o pecado. Deus manda Adão e Eva embora do Éden para que eles não morressem diante da presença de Deus. Porque só estar diante da presença de Deus em pecado seria o suficiente para sermos exterminados. Lamentações capítulo 3, o profeta Jeremias vai dizer: é pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, que nós não somos consumidos pela sua ira. Talvez nós deveríamos refletir um pouco mais sobre isso. Cada vez que nós levantamos, cada vez que nós acordamos, é a misericórdia de Deus que nos sustenta. Porque nós somos maus. Deus ofereceu o seu próprio Filho. Deus se ofereceu para desviar a sua própria ira. Mediante a fé no sacrifício de Jesus, então Jesus é oferecido em nosso lugar como propiciação pelo nosso pecado. Agora sim, Romanos capítulo 6 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você trabalha o mês inteiro para receber um salário, você presta um serviço para receber um salário. O pecado, ele é um péssimo patrão, mas ele é um ótimo pagador. Disso não dá para se queixar dele. Ele paga em dia. Esse dia vai chegar. Viver no pecado, o salário de uma vida no pecado é
a morte. Mas Cristo é oferecido na cruz, para que essa ira seja desviada. Cristo atrai sobre si a ira de Deus. O texto, em Romanos capítulo 3, versículo 25, segue. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Aqui nós estamos falando sobre o ponto da história em que Jesus é crucificado, aonde toda a ira contra o pecado, contra os pecados passados, presente e futuro, são derramados sobre Jesus Cristo. Não é que antes de Jesus os pecados ficaram impunes. Não é que antes de Jesus os pecados eram perdoados pelos sacrifícios. Nunca foi por sacrifício. Sangue de animal nunca foi o suficiente para redimir o ser humano. É apenas o sangue de Jesus que pode fazer isso. O que nós vemos no Antigo Testamento acontecendo, todos aqueles rituais, todo aquele cerimonial, apontava para o sacrifício de Jesus. Era uma sombra da verdadeira forma que haveria de se manifestar. É em Jesus que é despejado, derramado a ira de Deus. Ele não deixou impune os pecados, mas derramou sobre Cristo todos os pecados. Pense comigo por um momento algumas dores que Jesus sentiu nesse momento. A dor física é muito fácil de a gente entender, pelo menos por baixo. Não é qualquer coisa ter os teus punhos, os teus pés sendo atravessados por cravos, por pregos. Não é qualquer coisa você aguentar ser chicoteado até o limite. Não é qualquer coisa você ser esbofeteado. Não é qualquer coisa isso. Nós sabemos, de acordo com a história, de que Jesus não foi o primeiro homem a ser crucificado. Tampouco foi o único no momento da sua crucificação. Nós sabemos, de acordo com o relato bíblico, que havia 2 outros homens. 2 homens culpados. Alguns estudiosos da área afirmam que a crucificação ela era muito utilizada, mas não porque era uma forma qualquer de se morrer, era uma forma cruel. O Império Romano usava isso com os piores, e Jesus estava sendo tratado dessa forma. Não muito tempo, os braços, os punhos, começavam a se rasgar. E para aliviar os punhos, ele precisava forçar os seus pés. Mas os pés também estavam atravessados por pregos. Pense comigo por um momento a dor física, a agonia física que Jesus suportou. Se engasgando com o próprio sangue. Na tentativa de abrir o peito para respirar e fazer esse movimento, ele precisava forçar os seus pés. E ferir ainda mais os seus pés, tendo as suas costas não crucificadas numa cruz lisa como essa, mas as suas costas já muito machucadas, sendo raspadas então naquela cruz. E quanto mais ele tentava se aliviar, mais sofria. A coroa de espinho perfurava cada vez mais o seu crânio. Enquanto a gente muitas vezes é capaz de passar o dia com o olho ruim por causa de um cisco, Jesus tinha sangue nos seus olhos, escorrendo nos seus olhos. Jesus suportou uma dor que nós só conseguimos mensurar. Jesus suportou uma dor psicológica, porque, como eu disse antes, aquele que tinha muitas pessoas ao seu redor agora estava sozinho, abandonado. Jesus estava passando pelo seu pior momento como homem, sozinho, com aqueles que ele estava disposto a ir até o fim.
ele estava completamente sozinho. Nós percebemos que Jesus experimentou uma dor, a dor de ser acusado. Ele sentiu a dor do pecado, não o próprio pecado, porque Jesus não pecou. Nós precisamos entender e deixar isso muito claro. Jesus nunca pecou. Mas ele sofre esse derramar da ira de Deus sobre ele, porque o nosso pecado estava sobre ele. Isaías 9, Isaías 53 vão nos falar sobre isso. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões, os nossos pecados, as nossas doenças, as nossas enfermidades, ele carregou tudo sobre si. Como uma ovelha muda, sem reclamar, ele foi. Você que tem uma caminhada mínima no verdadeiro evangelho, você sabe o que é ser acusado. Você sabe o que é ser constrangido pelo Espírito Santo por você ter pecado. Às vezes nas pequenas coisas, se você é um crente bom, já começa ali. Nas pequenas coisas você já sente seu coração inquieto. Você já se sente constrangido. Ninguém precisa te falar nada. Se você tem o Espírito Santo já começa a constranger o seu coração. E já começa a apertar aquela agonia. O dia já não é mais o mesmo. Você já não dorme direito, enquanto você não resolver aquilo dali. Enquanto você não estiver em dia com seu Pai. Pelo menos dos pecados que você sabe que cometeu. Mas pense, Jesus naquele momento recebendo toda a agonia de todos os pecados, o meu e o seu, os nossos pecados, e não só os nossos, mas de todos do passado, todos que viveram na sua época, e de todos aqueles que virão a crer também em Cristo. Ele recebeu sobre si todo esse peso. Na sexta-feira, o autor da vida morre. E nós? O que isso causa na gente? Para que a ira de Deus contra o pecado fosse satisfeita, Jesus morreu naquela cruz. Nós temos a tendência de olhar apenas um lado da moeda. A cruz representa o amor de Deus. Isso é verdade. Mas ela representa também a justiça de Deus. Porque Deus não passa a mão em cima da cabeça de ninguém. Não existe nenhum pecado que ficará impune. Nenhum pecado ficará impune. Ou você paga esse pecado no inferno, eternamente em sofrimento, ou Cristo pagou por isso naquela cruz. Aonde está a sua fé? Na sexta-feira, o autor da vida morre. Na sexta-feira nós vemos que a justiça de Deus exige um pagamento pela ofensa. E o amor de Deus paga esse boleto. Está consumado. Cristo morreu. O dia seguinte é o sábado. Aquele que está em todos os lugares não se encontra presente. O onipresente não está aqui. Talvez esse poderia ser o pensamento dos discípulos. E nós podemos, de forma segura, assumir isso pelo diálogo que nós percebemos em Lucas capítulo 24, no diálogo que Jesus tem com os dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus se aproxima daqueles dois discípulos, eles não reconhecem Jesus, e Jesus percebe que eles estão tristes e se aproxima e pergunta. A resposta deles é: só pode ser um turista. Tu não sabe o que aconteceu por esses dias aqui em Jerusalém? O nosso mestre morreu. Nós achávamos que ele era o Messias e ele morreu. Como que Deus morre?
O próprio Jesus, naquele momento em questão, relembra os discípulos isso através da Bíblia, através de todo o Antigo Testamento. Ele mostra para os discípulos que era necessário que aquele momento acontecesse, que desde o início era necessário, estava prometido isso. Há inúmeras profecias no Antigo Testamento apontando para esse momento. O momento em que o Cordeiro seria oferecido, e isso de uma vez por todas. Nós precisamos entender que a ofensa que nós causamos a Deus, ela é uma ofensa terrível, que é potencializada porque o ofendido da história é o Deus eterno. Se você, dentro da sua casa, brigar com o seu irmão, e por algum motivo você der um tapa no rosto dele, o castigo vai ser um. Agora, se na escola você der um tapa na cara da professora, o castigo vai ser outro. Se andando na rua você dá um tapa na cara de um policial, a consequência é outra. Se no dia da sua audiência você vai lá, se aproxima do juiz e dá um murro na cara do juiz, a consequência vai ser outra. E a ofensa contra Deus, contra o Deus eterno, o pagamento dessa ofensa só poderia ser eterno. Nós somos merecedores dessa consequência, da eternidade no inferno. Mas talvez assim como os discípulos naquela época, nós estamos vivendo no sábado. Nós estamos vivendo como se nós não tivéssemos andado com Cristo. E isso muitas vezes porque de fato, às vezes não estamos andando com Ele. Você precisa se perguntar que essa noite você já nasceu de novo. Você precisa se perguntar que essa noite se de fato Jesus é o Senhor da sua vida. Talvez nós estamos vivendo como aqueles discípulos. Até a gente sentiu uma emoção ao ouvir sobre Jesus. Até nós sentimos o nosso coração aquecido ao ouvir sobre Jesus. Mas na primeira dificuldade, ou na segunda, ou na terceira, nós vivemos como se Ele fosse apenas mais uma parte da nossa vida. Nós vivemos como se Ele estivesse morto. Como se nada do que Ele ensinou fosse de fato verdade e tivesse peso sobre as nossas vidas. Mas a pergunta é, por que Jesus permanece morto no sábado? A resposta mais simples e direta é para mostrar que a morte foi verdadeira. Quando Jesus ressuscita, há várias conspirações, há várias histórias tentando tirar o crédito da obra de Deus, da ressurreição, dizendo que os discípulos roubaram o corpo, dizendo que Jesus não morreu de verdade, mas a verdade é uma só. Jesus permanece morto no sábado para que ninguém pudesse afirmar: foi só um desmaio. Ele não tinha morrido ainda. Está vendo? Botaram um homem lá dentro vivo, agora ele saiu. Eu quero ler com você o texto de Lucas, capítulo 9, versículo 18. Lucas capítulo 9, versículo 18. O texto diz assim: certa vez Jesus estava orando em particular
E com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. E Cristo aqui não é o sobrenome de Jesus. Cristo é o título, o Messias, o ungido, aquele prometido para libertar o povo. No versículo 21, Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Esse Jesus que morreu e permanece morto no sábado nos chama para trilhar o mesmo caminho. Nos chama para assumir a nossa cruz. E a cruz não é um problema, não é uma doença. Muitas vezes nós ouvimos pessoas falando sobre dificuldades e dizem: tenho que carregar minha cruz. Essa doença é minha cruz. Não é a tua cruz. A cruz que a Bíblia diz que nós devemos levar, a cruz que a Bíblia diz que cada um de nós deve tomar para si, é a mesma cruz que Cristo tomou. É uma cruz para a morte. É estar disposto para morrer por aquilo. Eu não sei quem é o autor desse pensamento, mas é algo que martela muito na minha mente. Se você não está disposto para morrer por alguma coisa, não vale a pena viver por ela. Você está disposto a morrer por aquilo que você tem vivido hoje? Se a resposta for não, não vale a pena viver por isso. A vida é muito rápida. A vida passa rápido demais. As coisas acontecem muito rápido. Nós recebemos apenas uma vida. Não dá para desperdiçar ela vivendo de qualquer jeito. Não desperdice a sua vida não vivendo para a glória de Deus. Perceba que esse discurso de Jesus, esse testemunho de Jesus acerca daquele que quer ser discípulo dele, não permite que nós vivamos isso de forma leviana, como quem brinca com o Evangelho. Jesus não implora para que você seja discípulo dele. Jesus não precisa de nenhum de nós. Se alguém quiser, venha. As condições estão aí. Se alguém quiser, venha. Não quer, não precisa vir. É isso que Jesus está dizendo. Mas se você vier, entenda, o meu padrão é elevadíssimo. Não dá para brincar. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E então siga a Jesus. A promessa que nós temos na Escritura é que ninguém que se lança nos braços de Jesus será rejeitado. A promessa de Jesus é que ninguém precisa chegar diante de Jesus perfeito. Pelo contrário, a Escritura nos diz que Ele veio para os
doentes, que Ele veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Ele veio para encontrar aqueles que estão longe. Ele nos chama para aprender dele, e Ele é manso e humilde de coração. É Ele quem vai nos ensinar. A única coisa que nós precisamos fazer é nos lançar nos braços desse Jesus. Ele não lança fora ninguém. De maneira nenhuma, Ele rejeita aquele que se lança a Ele. Não dá para levar na brincadeira. Esse intervalo na série de sermões em Tiago não é um acidente de percurso, mas é para nós nos lembrarmos aquilo que fundamenta a nossa fé. Nós vamos passar muitos domingos ainda estudando sobre maturidade. Nós queremos ser uma igreja madura. Nós queremos ser uma igreja que pratica a fé que afirma ter. Mas não dá para fazer isso levando na brincadeira. Não dá para fazer isso levando as coisas nas coxas, deixando as coisas do Senhor de qualquer jeito, deixando o Senhor para quando nós tivermos tempo, se tivermos tempo. Não dá para fazer isso. Na sexta, o autor da vida está morto. No sábado, o onipresente não está aqui. Mas no domingo, o Rei dos Reis venceu a batalha. No domingo, a vida venceu a morte. A morte não pôde detê-lo. Aquele sepulcro não foi o suficiente. Toda a guarda romana não foi o suficiente. Os braços da morte, as correntes da morte não foram o suficiente. O nosso Rei, Senhor Jesus Cristo, é um Rei que vence. Ele é o autor da vida, e a vida engole a morte. É por isso que nós podemos, assim como o apóstolo Paulo, encher a nossa boca e fazer uma pergunta retórica para a morte: onde está, ó morte, o poder? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua capacidade de ferir? Porque o nosso Senhor está vivo. Na sexta, o autor da vida está morto. No sábado, talvez há muitos sem esperança, mas no domingo, nos é lembrado que o Senhor nunca perdeu o controle da história. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 24, nós vamos ler a partir do verso 1. Todos acharam? No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão. E os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia.
é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E então se lembraram das palavras de Jesus. O Rei dos Reis venceu a guerra contra a morte. O poder do pecado é a morte. E Jesus venceu a morte. Por que então morreríamos? Por que então seguir num caminho de destruição? Por que então continuar vivendo de uma maneira que nós sabemos que levará à morte? Se a morte foi derrotada pelo Rei dos Reis. Eu quero que você imagine esse momento comigo. Eu não vou ler todos os textos, obviamente, mas os evangelhos nos trazem esses relatos. Essas mulheres, então, voltando, correndo para avisar os discípulos que o corpo do Senhor não estava lá. Você imagina elas percorrendo aquela distância? Talvez deixaram as especiarias ainda lá, porque já não havia mais nenhum corpo para ser enfeitado ou perfumado. Talvez largaram todas as suas cargas e saíram correndo, chegando ofegantes, talvez respirando meio que sem conseguir direito. Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Talvez fosse a única coisa que elas conseguissem dizer, sem explicar. Não é de se admirar que os discípulos não conseguiram entender. E talvez achando que o corpo havia sido roubado, de fato foram conferir. E correndo de volta todo esse caminho, eles chegam lá e o corpo não está. Nós vemos os discípulos reunidos, então, após a morte de Jesus, trancados num lugar, com medo. O sábado ainda imperava no coração deles. O sábado ainda mandava no coração deles. Eles estavam com medo, fechados, escondidos, porque se mataram o Senhor, matariam eles também. Eles sabiam disso. Escondidos, fechados. De repente, o autor da vida aparece no meio deles. É domingo, gente. Jesus venceu. Jesus vive. E com Ele, Ele traz a vida para a gente. Com Ele, Ele traz a vida verdadeira a cada um de nós. Se crermos no Seu sacrifício, se crermos no que Ele fez por nós, se depositarmos a nossa fé nele. Da mesma forma que Ele passou por esse caminho, nós também precisamos passar. Na vida de todo cristão, há o sábado. Na vida de todo cristão há a sexta. Mas, meus irmãos, na vida de todo cristão haverá o domingo. Como Ele ressuscitou, nós um dia ressuscitaremos. A morte não nos prende mais. A morte não pode mais nos ferir. Ela pode nos mostrar os dentes, mas ela não ataca mais. Porque aquele Rei que vence, venceu isso. Ah, meus irmãos, se isso não moveu o nosso coração, se isso não aqueceu o nosso coração, não há nada mais que faça isso. A gente pode montar um circo domingo após domingo aqui. Se isso não mover as nossas vidas, não há nada que mova. Se isso não nos despertar, se isso não avivar os nossos corações, se isso não provocar uma profunda afeição, um profundo sentimento de honrar a Cristo, o que terá que acontecer? Cristo voltar de novo? Pois bem, essa é a boa e a má notícia. A boa notícia é que Ele vai voltar. E aqueles que creem nele olharão e dirão: eu sabia. Ouvirão do Senhor Jesus: entra, participa comigo da minha alegria. A má notícia
para os que não creem é que Jesus vai voltar. E a esses Jesus vai dizer: apartem-se de mim, eu não vos conheço. Mas por quê? Por que ouvir isso quando há um chamado para a vida para cada um de nós? Eu não sei como é que foi o seu feriadão, se você teve. Eu não sei qual foi a sua preocupação na sexta. Se foi comer peixe, porque Deus o livre, comer uma carne de porco ou de gado. Eu não sei se a sua preocupação foi, depois de encher a cara todos os outros dias, de tudo quanto é tipo de bebida, na sexta tomar só vinho. E aí encher a cara de vinho igual. Perceba, eu não estou supondo nada aqui sobre ninguém. Mas eu estou falando sobre uma hipocrisia que impera na nossa sociedade. Onde a sexta-feira é tratada por santa, por pessoas totalmente impuras, que não consideram que nesse dia o Senhor Jesus Cristo morreu. Eu não sei como é que foi o seu sábado. Talvez o seu sábado você se sentiu só. Ainda que com muitas pessoas ao seu redor. Porque é nesses momentos que muitas vezes nós sentimos falta daqueles que não voltam mais. Daqueles que antes estavam na mesa com a gente. Daqueles que antes celebravam a Páscoa com a gente. Talvez o seu sábado foi de saudade. Talvez você acordou no domingo sem ânimo de celebrar alguma coisa. Eu não sei como é que foi o seu hoje, o seu domingo. Se você conseguiu se alegrar, porque o último inimigo já foi derrotado. A morte não vence. A morte morreu. Cristo está vivo. Há um chamado para cada um de nós para passarmos por esses dias. Você precisa morrer para si. Você precisa abandonar o seu próprio eu. Que ele cresça e você diminua. Que ele apareça e você suma. Que Cristo seja tudo em todos, para sempre, para a glória de Deus. Todos nós somos chamados a passar pelo sábado. Aquele momento onde todas as coisas ao nosso redor estão gritando que Ele se foi, que Ele não está aqui. Mas, meu irmão, é nesse momento que você deve se lembrar que Ele deixou o seu Espírito Santo para habitar no coração daquele que crê. E a promessa dele é que jamais nos abandonaria. Quando aquilo que tira o nosso chão vem, é hora da gente se agarrar naquilo que está um pouco mais abaixo, naquilo que é concreto. Se a areia na qual nós construímos a nossa casa voou com o vento, com a tempestade, não faz mal. Afinal, nós fincamos os nossos pés na rocha. Meus irmãos, no sábado é hora de lembrarmos que o nosso Senhor está vivo e reina soberanamente. No domingo é dia de nos lembrarmos que, como Ele venceu a morte, nós também venceremos. As doenças, as crises, as dificuldades dessa vida, toda lágrima de tristeza e lamento, só é por agora. Não importa qual é a sua dor, não importa qual é a sua doença, não importa qual é a sua crise, isso é tudo o que ela pode fazer. Ela não pode te matar, porque o Senhor vive. Porque como num piscar de olhos, nós fechamos aqui e nos encontraremos com o nosso Senhor. Que bendita esperança! Se Cristo não ressuscitou, nós não ressuscitaremos, e vã é a nossa fé. Meu irmão, o que isso causa em você?
Nós vamos cantar sobre isso nesse momento. Logo após, nós iremos celebrar a ceia. Iremos celebrar aquilo que Cristo deixou como memorial, para que lembrássemos do que Ele fez por nós. E nesse momento, enquanto nós cantamos, é o momento de você olhar para o seu coração. É o momento de você examinar o seu coração. Você se perceber diante dos cantos mais obscuros do seu ser. É de você assumir de uma vez por todas que você não é tudo isso. Que você é um pecador, depravado, desgraçado. Ele é cheio de graça, não nós. Nós precisamos dele. O nosso domingo só é um domingo feliz, porque o Rei dos Reis venceu a guerra contra a morte. Senhor.